Dizem que o Estado proibiu as drogas para nos proteger. Dizem que as leis antidrogas servem para proteger a saúde, a sociedade, as crianças, a família brasileira. Na prática, não é nada disso. Proibir drogas faz mal à saúde pública, prejudica as famílias. Leis que proíbem drogas atrapalham o desenvolvimento das crianças. Proibir drogas faz mal para a democracia. Vamos explicar por quê. O Brasil tem a terceira maior população prisional do mundo, com mais de 750 mil prisioneiros. A cada 3 pessoas presas, uma responde pelo crime de tráfico de drogas. Estamos falando de mais de 200 mil pessoas que foram afastadas de suas famílias e jogadas em algumas das piores prisões do mundo. As mulheres são as principais vítimas da lei de drogas. A cada 3 mulheres presas, 2 respondem por tráfico de drogas. 80% delas são mães. A prisão dessas mulheres destrói a vida de seus filhos. Isso não deveria ocorrer se os magistrados brasileiros, os mais bem pagos do mundo, respeitassem a lei. Mães de crianças de até 12 anos deveriam receber prisão domiciliar. Essa recomendação está no Marco Legal da Primeira Infância, mas é ignorada por muitos juízes. Em vez disso, elas vão parar atrás das grades, longe dos filhos. Contrariando as recomendações legais, os juízes brasileiros mantêm na prisão até mulheres que dão à luz. Durante anos, era comum que as mulheres fossem algemadas em pleno parto. Sim, algemar mulheres em trabalho de parto só foi considerado ilegal no Brasil a partir de 2017. Não é raro a justiça tirar o poder familiar de detenta sobre seus filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe tirar o filho de uma mãe apenas por ela ser pobre, mas a realidade é diferente. Se uma mulher é pobre e acaba presa, os 2 motivos muitas vezes bastam para o Poder Judiciário decidir que ela não pode ser mãe. Assim, a perda dos próprios filhos funciona como uma punição extra e não prevista na lei que juízes e promotores impõem sobre as mulheres e também sobre os filhos. Em vez de proteger, a lei de drogas destrói famílias. É fácil morrer em uma prisão brasileira. Cerca de 1.550 pessoas morrem, em média, todos os anos nas prisões. A maioria é vítima das chamadas causas naturais, como tuberculose, meningite, coronavírus. São filhos que perdem pais, pais e mães que perdem filhos, famílias destruídas. Nenhuma delas recebeu condenação à morte, mas mesmo assim morrem pelas mãos do Estado. Durante a pandemia de coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação 62, para que juízes buscassem medidas alternativas, como prisões domiciliares, para evitar enviar pessoas à prisão sem necessidade. Deu certo? Nada. Muitos juízes ignoraram a recomendação e continuaram enchendo as prisões. Houve presos que morreram de Covid-19 na prisão antes de serem julgados. Um deles tinha sido pego com 10 gramas de maconha. Mesmo que você saia vivo da prisão, sua saúde nunca mais será a mesma. Segundo um estudo da Universidade de Colômbia, dos Estados Unidos, quem passa por uma prisão tem mais chance de morrer por doenças respiratórias ou infecciosas, por abuso de drogas ou por suicídio. A prisão afeta a vida de todo mundo, não só dos prisioneiros. O mesmo estudo analisou as condições de saúde nos bairros que tiveram muitas pessoas presas ao longo de 30 anos. Nesses locais, houve um aumento em todas as causas de mortalidade. A conclusão é clara: prisões diminuem a expectativa de vida de comunidades inteiras. O encarceramento em massa faz adoecer. Liberdade é uma questão de saúde pública. Ao promover o encarceramento em massa, a lei de drogas separou famílias, fez mulheres darem à luz algemadas, matou milhares de pessoas nas prisões e fez adoecer comunidades inteiras. Mas fez muito bem para algumas pessoas. Juízes, desembargadores, promotores, procuradores.
Responsáveis por abastecer as prisões, essas pessoas se tornaram alguns dos servidores públicos mais bem remunerados do mundo. Magistrados e membros do Ministério Público fazem parte dos 0,08% mais ricos do Brasil. Proibir drogas faz mal, faz adoecer a própria democracia, mas tem feito muito bem para o bolso dessa gente.